o assunto de hoje é julgamento, auto-julgamento, autocrítica, e como pegar esse crítico e transformar ele no sábio. A Luíca escreveu, eu sofro muito com isso. Quer ver um exemplo, Luíca? Eu vou aproveitar. Me dá um exemplo de julgamento. Quando você está se criticando, ou se punindo, ou se julgando, o que você fala para você mesmo? Você consegue dar um exemplo? Porque aí, com um exemplo, eu vou trazer alguma coisa para trazer, vou propor uma experiência, uma fala, alguma coisa para se fazer com o julgamento, e isso já gera uma experiência de mudança. Acho que os outros estão achando. Você julga que os outros estão te julgando, é isso? Você se sente julgada pelos outros? E se for isso, quando você se sente julgada pelos outros, como isso te afeta? Como você se sente ao achar que os outros estão te julgando? O que isso causa? Esse sofrimento é o quê? Sinto mal. O sentir mal é tristeza, certo? Ou seja, quando você pensa que raiva também, tristeza e raiva vêm junto. Onde tem a raiva, a gente usa para fugir do contato com a tristeza. Então, se olhar para a raiva, é que a raiva, a gente usa ela, ou o efeito dela, muitas vezes é desconectar a gente do que a gente está sentindo. E com essa raiva você faz o quê? Você busca sair da situação, é isso? Percebe tristeza também por trás da raiva? Do se sentir julgado? Aproveitando esse exemplo, crítica para mim é meio complicado. Meio complicado porque causa raiva. O que faz ser meio complicado e incomoda muito? Bom, qualquer autocrítica, qualquer julgamento que a gente faça em relação a gente tem um efeito negativo, que já tem o sofrimento. A gente se critica, se julga como uma forma de fazer o certo. Esse fazer o certo foi aprendido na relação com os pais. Luíca, você percebe essa voz que te julga, essa voz, essa parte sua que te fala que você está sendo julgada pelos outros? Você percebe, não gosta de ser julgado. Ninguém gosta. Mas aí você não está percebendo que você está se julgando. A Luíca escreveu, meu pai era militar. Então, essa voz que está te julgando, de alguma forma foi aprendida, possivelmente na relação com seu pai, na relação com a mãe, porque é assim para todo mundo. E nesse julgamento que vinha, é como se você absorvesse e passasse a se julgar, como forma de se encaixar nos julgamentos dos pais. Um ponto inicial para considerar é assim: esse condicionamento do julgamento, ele foi assimilado, foi aprendido só pelo lado negativo, ou seja, você não quer esse julgamento. Porque você não quer esse julgamento, ele fica mais forte. Parece contraditório, mas se você conversar com essa voz, buscando pensar qual é o positivo dela, o que ela traz de bom, só o fato de você abrir a curiosidade para buscar o que essa voz do julgamento, o que é essa sensação de estar sendo julgada, que causa raiva. Aí eu estou dizendo que por trás da raiva também tem a tristeza. Mas o que essa sensação de estar sendo julgada pelos outros tem de positivo? O que ela traz de positivo para a sua vida? Consegue responder, Luíca? Ser o que eles queriam que eu fosse. Mas isso é positivo ou isso é ruim? Como você percebe? Você acha que é orgulho? Eu não consegui conectar as coisas para identificar se é orgulho ou se não é. Enquanto a gente tem ego, a gente tem orgulho. Então a gente sempre vai ter orgulho. Pode ser que alguém se orgulhe por não ter orgulho. Entendeu? Essa pergunta, você acha que é orgulho? Quem não tem orgulho? Entendeu? Eu vou dizer assim, ó.
quem acha que não tem orgulho, que não se orgulha, se orgulha de não ter orgulho. Ou seja, enquanto a gente tiver ego, o ego é a nossa personalidade. Então, o ser orgulhosa quer dizer que você se guia por você. Você tem uma opinião forte, certo? Qual é o problema de ser orgulhosa? A questão, o que eu vou falar é o seguinte, ó, a questão é não usar o orgulho contra você. Não tem nada de errado a princípio, porque o que você chama de ser orgulhosa? Você é orgulhosa porque você tem opiniões fortes? Porque você acredita em você e se guia por você? Geralmente as outras pessoas podem te chamar de orgulhosa porque elas querem que você não faça a sua vontade, você faça a delas. Entendeu? Ou seja, alguém que fala que você é orgulhosa é porque você está se guiando por você e não está ouvindo os outros. Essas pessoas que te chamam de orgulhosa, elas estão querendo que você não se guie por você. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, não tem nada de errado você se guiar por você. Os outros vão te chamar de orgulhosa querendo que você mude e seja do jeito delas. O que eu estou dizendo é, não tem nada de errado você ser... É que a palavra orgulhosa, ela não explica direito. Ser orgulhoso pode ser muitas coisas. Então, é melhor não usar rótulos. Orgulhoso, ser orgulhoso, você está colocando uma qualidade no nível da identidade. Você está dizendo que você é orgulhoso, mas você é várias coisas. A questão chave é o que está por trás disso. O que está por trás disso é ter opinião, é você fazer o que você pensa que é certo. Por isso, brigava muito com o seu pai, por ter minha opinião. Ou seja, você é igual a ele, você conflita com ele. A questão aí é, você se julga e sofre com isso. Uma forma de começar a mudar esse julgamento é você conversar com o julgamento. A minha pergunta, eu não sei se você tentou responder, mas eu não vi a resposta. Qual o positivo de você se sentir julgada? Eu não sei se quando você escreveu fazer o que eles queriam, ou ser... Deixa eu ver aqui. Ser o que eles queriam que eu fosse. Isso é o positivo, é isso? Qual é o positivo do se julgar, do se sentir julgada pelos outros? O que isso gera de positivo? De negativo é o que você falou, a raiva. Então, ó, enquanto você não vê positivo, você não consegue mudar. Para você mudar algo que você incomoda, você precisa honestamente pensar no positivo. É que você não quer pensar no positivo, entendeu? O que eu falei do orgulho, não tem nada de errado no orgulho, exceto o fato de que você pode se colocar em sofrimento e se manter em sofrimento por causa do orgulho. A única coisa que é um problema no orgulho é isso, é que você pode se pôr em problema, melhor, se pôr em sofrimento e se manter lá por orgulho. Aí já não é orgulho, aí já é ignorância, não perceber que você está causando sofrimento. Pode ser que, nesse caso, o orgulho atrapalhe você a querer ver o positivo. Mas se você quer mudar a relação com esse julgamento que te incomoda, se esse julgamento incomoda o suficiente para você querer mudar, você precisa olhar o positivo, porque tem o positivo. Mas você precisa querer ver. Não é alguém que vai te dizer. Porque o orgulho, novamente, pode ser que te impeça de ver o que está na sua frente. É como se fosse assim, você sabe que alguma coisa é um fato, só que por orgulho você não quer admitir. Entendeu? O fato de não admitir que alguma coisa é certa, ou o contrário, você achava que era certo e aí você vê que é errado, mas você não quer admitir por orgulho. Qual é o ganho que isso traz? Mas eu estou focando no assunto da aula de hoje. O assunto da aula é como lidar com o julgamento. Você está se julgando. O julgamento interior e o exterior estão junto. Você só se sente julgada pelos outros porque você se julga. Não faz diferença.
Se não tiver o julgamento interno, se você não se julgar, o julgamento dos outros não faz diferença. Entendeu? Então, eu não sei se isso foi uma tentativa de mudar de assunto, mas o que eu quero dizer é, se você quiser mudar ou começar a mudar a relação com o julgamento que te incomoda, você precisa querer identificar qual é o positivo de eu me sentir julgado. O que isso me traz de bom? O que eu faço porque eu me sinto julgado e que se não tivesse esse julgamento eu não faria? Se você se abre a pensar no positivo, esse é um caminho para para flexibilizar essa relação. Porque do jeito que está enraizado o sofrimento. O que eu quero dizer é, o primeiro passo para diminuir o julgamento interno ou o incômodo com o julgamento externo, porque dá na mesma, o primeiro passo é, eu preciso olhar esse julgamento como uma parte de mim. Então, uma parte de mim está me julgando. Se uma parte de mim está me julgando, essa parte não quer o meu mal. Ela quer o melhor para mim. Só que ela quer de uma forma que não está funcionando. Então, eu preciso atualizar essa relação que eu tenho com ela. Se eu só ignorar o que está acontecendo, eu me mantenho em sofrimento.